Teve uma inscrita que ela fez um comentário dizendo que a casa de meu pai é chamada casa de oração e que desde o começo já existia. Essa irmã ela fez esse comentário para defender que para servir a Deus tem que estar dentro do templo, e eu respondi a essa irmã dentro das Escrituras. O problema é que quando se lê a Bíblia sem a guia do Espírito Santo, as pessoas elas entendem o que a carne quer entender, o que o coração dela deseja entender, o que alegra a carne dela e não a verdade que o Pai revela por trás das letras. Então, quando a gente abre as Escrituras e lê o contexto que leva até essa passagem que essa irmã citou sobre a casa de oração, a gente consegue entender quanto entendimento ainda falta para alguns cristãos que frequentam os templos e as casas de oração. Então eu peço que você acompanhe comigo a leitura dessa passagem que fica em Mateus capítulo 21, verso 12 e 13. E entrou Jesus no templo e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós tendes convertido em covil de ladrões. Vejam aqui que a casa de oração que Jesus se referia era para ser os templos, as sinagogas da época. No caso, hoje seriam os templos e as denominações religiosas. Mas veja a observação que Jesus faz. A minha casa será chamada casa de oração, mas vós tendes a convertido em covil de ladrões. Ou seja, era para ser um lugar de oração, para adorar a Deus. Porém, os templos foram convertidos, transformados em covil de ladrões, em um centro de comércio, em uma ferramenta para se ganhar dinheiro e corromper o verdadeiro evangelho de Cristo. E é por isso mesmo que Cristo se afastou dos templos e pregava pelas cidades, nas montanhas e dentro de um barco, porque a verdade que saía da sua boca, ela não era bem recebida pelos fariseus e doutores da lei. Ele foi perseguido, crucificado e morto pelas próprias autoridades que eram os líderes dos templos da sua época. Agora medite, vocês acham que os templos de hoje são diferentes ou melhores do que os daquela época? Você conhece algum templo que não vive do dinheiro dos fiéis, que não vende os produtos com a marca da sua denominação, que não gira dinheiro? Claro que uns mais e outros menos, mas todos eles fazem o seu próprio marketing para encher os bolsos de seus líderes, enquanto muitos fiéis não têm nem o que comer dentro de casa. Talvez seria o caso dos que podem mais ajudar os que não têm condições nenhuma. Isso com certeza agradaria muito mais ao Senhor. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste-me ver. Então os justos lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei lhes dirá: em verdade vos digo que quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, sendo estrangeiro não me recolheste, estando nu não me vestistes, e estando enfermo e na prisão não me visitastes. Então eles também lhes responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá dizendo: em verdade vos digo que quando a um destes pequeninos o não fizestes, não o fizeste a mim. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Mas a ganância é tanta, eles ainda insistem em manipular seus fiéis para arrecadar o maior número de dinheiro possível e com desculpas em construção de templos. Para que tantas ofertas e coletas para os templos? Não seria melhor juntar todo esse dinheiro e ajudar as famílias menos favorecidas?
com certeza seria uma grande obra a favor do reino de Deus. É por essas e outras que já naquela época o Senhor Jesus já dizia que os templos que deviam ser um lugar de oração estavam sendo transformados em covil de ladrões. E por isso Jesus e seus discípulos se afastaram do sistema de pedra. E agora vamos ver como Jesus e seus discípulos infringiram a lei humana e bateram de frente com as autoridades da terra. Jesus e seus discípulos, passando por uma seara, colheram espigas e começaram a comer. E no sábado, pela lei de Moisés, não era lícito fazer alguma obra. Então aqui nós já vemos um descumprimento das leis e uma afronta às autoridades da época, por Jesus e seus discípulos. Em um outro sábado, Jesus novamente quebrou a lei quando ele curou um homem com a mão atrofiada, mesmo sabendo que, segundo a lei, era proibido fazer qualquer obra no sábado. Quanto à mulher adúltera, que foi pega no ato de adultério, e segundo a lei, o certo a se fazer era apedrejá-la. E mais uma vez o Senhor Jesus desprezou a lei e as autoridades e impôs a sua misericórdia. É interessante observar que todas as leis que os sacerdotes e fariseus cumpriam era a lei de Moisés, que foi ditada pelo eterno Deus, e mesmo assim Jesus não acatou. E Jesus cumpriu a lei, mas também muitas vezes ele teve que ignorar essas mesmas leis para ensinar e dar exemplo de fé, misericórdia e perdão. A perseguição a Jesus por parte dos fariseus e sacerdotes, doutores da lei, começou exatamente por verem Jesus fazendo o que a lei não permitia que se fizesse. Quando você examina os evangelhos de Cristo e as cartas de Paulo, você entende que tanto Jesus como seus discípulos e o apóstolo Paulo só acatavam as leis naquilo que não feria a palavra de Deus e não os impedia de prosseguir espalhando as boas novas do reino de Deus. Toda lei que de alguma forma proibia o evangelho de avançar, Cristo e seus apóstolos enfrentaram, e Deus foi sendo com eles e prosperando até os dias de hoje. Então se deve vigiar que nem tudo que obedecemos às leis estamos obedecendo a Deus. É preciso ter o discernimento em tudo e nunca esquecer que as leis do Eterno e a sua autoridade está acima de qualquer lei e autoridade humana. E o povo de Deus tem que entender isso. Tem muito crente sendo mais fiel à lei da terra do que a Deus, e ainda acham que por ser lei é de Deus ou vem de Deus. Então eu pergunto e depois vocês meditem. Quantas leis existem amparadas pelo Código Civil e Penal que vão contra os mandamentos de Deus? E quantas coisas que os homens fazem que são abomináveis aos olhos do Eterno e que as leis da terra apoiam e defendem? Vocês acham que se Cristo e seus apóstolos estivessem aqui, eles obedeceriam essas leis que Deus abomina ou que é contrária às leis e aos mandamentos do Criador? Com certeza não. E se precisassem serem perseguidos novamente, eles seriam, porque eles vieram a esse mundo para fazer a vontade do Pai e não dos homens. E aqueles que querem ser verdadeiros cristãos têm que procurar andar como Cristo andou, como Paulo disse: sedes meus imitadores, como também eu de Cristo. Que Deus abençoe a sua vida. Eu peço que você deixe aí o seu like e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas acordem acerca da verdade. Lá no meu canal do Telegram, eu também tenho postado muito conteúdo que vai abrir bastante a sua mente. Lá não tem censura, então se você quer ficar mais por dentro do engano do sistema, acesse lá o meu canal no Telegram. Os links dos canais e redes sociais estão todos aqui embaixo na descrição desse vídeo. Que Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo.